Boa noite a todos, a todas. Meu muito boa noite. Xangô abençoe a todos. A bênção de todos e todas. Graça e Pedro, G. Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Ojubá, ele para. Fila de banda encarnada, a outra de noite preta. Quem anda em linha reta não pode enxergar vereda. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? É Fabiana Graça, Fabiana Cosa. Bravum de Elebará, Fabiana Cosa. Bravum de Elebará Campos, Fabiana Cosa. Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Ojubá, ele para. Vão compartilhando, vão dando coraçãozinho aí para chegar o mais longe possível. Hoje vamos conversar sobre a naturalização de ser de terreiro, de ser de candomblé, a naturalização e os sentidos do transe e descorporação. Quem quiser participar, pode mandar também o convite para participar aqui e entra comigo na live, tá bem? E a Lorixá Raquel, John, Cíntia, Adri, Olívio, Igor, sejam todos bem-vindos aqui na nossa conversa de quinta-feira, nossa África Preta Terapiax. Boa noite a todos e todas. É Fabiana Cosa, Nosso querido Luiz Rufino está aqui conosco também. É Fabiana Cosa, Bravum de Elebará, do novo álbum. Do novo álbum dela, está no Spotify. Não deixem de ver, realmente maravilhoso. Bom, vocês devem ter visto as minhas últimas postagens, não é, sobre colonialismo e epistemicídio. E a grande questão é a seguinte, não é? Quer dizer, nós precisamos entender. Ô, meu pai querido, Xangô abençoe, como vai? A sua bênção. Nós precisamos entender o seguinte, não é? Quer dizer, como é que os conhecimentos denominados como legítimos foram forjados ao longo da história, não é? Quer dizer, como é que esses conhecimentos foram forjados e quem os forjou? Não é? Quer dizer, quem que forjou o conhecimento que nós consideramos legítimos, o conhecimento que nós consideramos legítimo, o conhecimento que nós consideramos padrão, não é? O conhecimento tido como aceitável, não é? Quem é que forjou esses conhecimentos, não é? E aí, essa noção, não é, que hoje está muito presente, não é, felizmente, né, Larô e Exu, que é a noção de colonialismo, é uma noção, não é, forjada a partir do projeto humanista europeu. O projeto humanista europeu, ele foi um projeto, não é, forjado do século XIV ao século XVI,
E foi justamente a partir desse projeto que nós vamos ter uh, uma, uma ideia, não é, binária, não é, quer dizer, sobretudo o poder binarista, uma ideia binária do que é legítimo, do que é ilegítimo, e até em termos de territorialidade, o que está fora da Europa deixa de ser considerado conhecimento. Então, é o projeto humanista europeu que diz, né, quer dizer, o que é esteticamente aceitável, o que é belo, o que é feio, o que é conhecimento, o que é apenas crença, o que é religião e o que é paganismo, o que é religião, o que é seita, o que é língua, o que é idioma. Então, o projeto humanista europeu, ele até para justificar a barbárie, ele divide o mundo em dois, não é? E em dois, né, logicamente, ele se autodetermina, não é? E aí ele se autodetermina, né? Quer dizer, e aí ele se coloca no lugar de mais legítimo, de mais aceitável, de religião, de mais humanizado e menos humanizado, não é? De menos animalesco e mais animalesco, de mais civilizado e menos civilizado, sagrado e profano, sem dúvida, e também, não é, quer dizer, o que é civilizado, não é, e o que não é civilizado, ou o que é primitivo. A partir dessa noção que a gente vai ter uma prática, não é, que nós chamamos de prática do etnocentrismo, não é, quer dizer, de que serve o etnocentrismo? O etnocentrismo, ele coloca uma identidade étnica no centro, não é? E coloca outras identidades étnicas consideradas estranhas a essa central, à margem, não é? Quer dizer, então o etnocentrismo, ele subalterniza, não é? Quer dizer, ele inferioriza, ele afasta da possibilidade, não é, de um conhecimento, da possibilidade de participação desses povos tidos como subalternizados, inferiores. E aí a gente está falando, não é, sobretudo dos nativos, e estamos falando sem dúvida dos povos africanos, estamos falando sem dúvida dos corpos escurecidos ou amarelados, vamos dizer assim. E aí, né, quer dizer, esse projeto humanista europeu, automaticamente, ele se autodetermina como europeu, não é? E europeu civilizado, superior, sagrado, e aí afasta, não é, de si a margem, deixando à margem tudo que em alguma medida não pode ser reconhecido dentro desse paradigma humanista. Eu de verdade não gosto nem dessa palavra, dessa expressão que precisamos nos humanizar, de que precisamos nos tornar mais humanos, que nós estamos desumanizados. Não, na verdade, a humanização, ela já é um projeto que não humaniza, portanto, é um projeto que não inclui, não é? Quem quiser ler, eu recomendo aí, eu coloquei várias referências sobre colonialismo, sobre epistemicídio, está aqui no meu Instagram, não é? Quer dizer, é só acompanharem e procurar esses autores, não é, para poder entender um pouco melhor. E a grande questão, não é, que isso, em alguma medida, desnaturaliza, não é? Quer dizer, trata-se de
desnaturalização de existências. Não é? Eu gosto mais da palavra existência do que da palavra humano. Não é? Quer dizer, eu gosto mais de nos pensarmos como memórias existenciais ou existências. Até porque as 2.000 línguas africanas, nós temos 2.000 línguas no continente africano, cerca de 2.000 línguas, e o continente africano ele tem 1/3 do patrimônio linguístico do mundo. O mundo deve ter cerca de 6.000 línguas. Eu não estou falando em dialetos, não é? Quer dizer, os dialetos eles são desdobramento das línguas. Então nós temos no mundo cerca de 6.000 línguas, e o continente africano ele tem 1/3 do patrimônio linguístico mundial. Então ele tem 2.000 línguas, não é? E aí, não é, quer dizer, eu gosto mais da ideia de existência, porque há um conjunto grande de línguas que você se diz vivo por meio da sua possibilidade existencial, de um eu existo, não é? Quer dizer, então, existir é mais importante. E me parece que a categoria existência, ela é uma categoria mais aglutinadora e é uma categoria mais plurissingular, não é? Quer dizer, ela é mais plural, ela é mais aglutinadora. Portanto, o ponto de partida da nossa conversa é o epistemicídio, não é? Quer dizer, a noção de epistemicídio é uma noção que está muito ligada ao projeto humanista europeu, que deixa à margem, apaga, silencia e desconsidera epistemologias, não é? Até nosso querido professor Luiz Rufino, que está aqui, ele vai chamar de, que eu adoro essa metáfora, epistemologias de fresta. São epistemologias mais sensíveis, não é? São epistemologias mais escondidas, são epistemologias mais metafóricas, com uma semântica muito ligada ao sensível e menos ligada à materialidade do ser. Então, uma epistemologia exuística, uma epistemologia de encruzilhada, uma epistemologia de aresta, no melhor sentido da palavra, aquele saber ancestral que você vai acessar por meio de proximidade, por meio do coração, por meio do afeto e, sobretudo, por meio da entrega à vivência, não é? À cosmopercepção, à cosmosensação e à cosmovivência. E aí o epistemicídio, não é? Quer dizer, ele faz parte de um projeto genocida, e ele é um crime, não é? Quer dizer, o epistemicídio, ele ignorou, não é? Ignorou outras epistemes muito mais aglutinadoras, muito mais respeitosas, não é? Quer dizer, muito mais plurais do que a epistemologia eurocêntrica, essa que é tomada como a única legítima e a única capaz de nos dar possibilidades de compreensão existencial. Então, nós precisamos entender que a gente está um pouquinho... um pouco não, a gente está bastante norteado, não é? Para tomar Boaventura de Souza Santos, a gente está bastante norteado, e a partir de uma epistemologia hegemônica do norte, branca, europeia, do norte, cristã, que a gente acaba
respondendo, não é, a um conjunto de significados, de saberes e conhecimentos impostos, não é? Quer dizer, como os únicos legítimos e possíveis. E veja que foram esses conhecimentos que nos trouxeram até aqui, né? Quer dizer, nós estamos... o mundo todo está à beira do precipício, não é só o Brasil. O Brasil, de forma agravada, né, por conta do ser bestial que hoje porta a caneta, né, a caneta presidencial, mas todo mundo está à beira do precipício. Isso prova que o projeto humanista europeu é um projeto fracassado, não é? Isso prova que a branquitude fracassou, o cristianismo fracassou, o projeto humanista europeu fracassou. Isso prova que eles fracassaram, não é? O capitalismo fracassou, o neoliberalismo fracassou. Você não pode, né, em medida alguma, ingenuamente acreditar que esse modo de significar o mundo, de pensar, estabelecer padrões, regras, formas de significar o mundo, as existências, deu certo, né? Quer dizer, todos nós sabemos que não funcionou. É só a gente olhar o modo como nós estamos hoje presos, não é, a um sistema gerador da escravização moderna, não é? Quer dizer, nós estamos diante de um projeto de escravização moderna. Bom, isso posto, a gente, em alguma medida, precisa entender que os saberes ancestrais pretos de comunidades tradicionais de matriz civilizatória africana, eles foram desnaturalizados, né? Eles foram desnaturalizados, não é? Quer dizer, a ponto de nós também, em alguma medida, em algum momento, nos confundirmos. E eu tenho conversado bastante sobre isso, e nós precisamos entender primeiro, não é? Quer dizer, quem foi que nos significou? Quem foi que disse quem somos? Agora eu estou falando desse lugar do candomblé, estou falando desse lugar das comunidades tradicionais de terreiros de matriz civilizatória africana. Quem foi que disse quem nós somos? Quem que disse quem nós somos? Não é? Quem foi que disse quem nós somos? Ora, foi, né? Quer dizer, foi justamente quem nos escravizou, não é? Quer dizer, quem nos negou a nossa existência, quem deslegitimou os nossos saberes. Então, e também por isso, em alguma medida, não é natural ser de terreiro. Não é natural. É natural ser cristão, só de nome, cristão com arma na mão, cristão chutando mendigo no meio da rua, cristão matando os povos quilombolas, não é? Quer dizer, é natural ser cristão, é natural ser budista, é natural ser judeu, é natural, só que não é natural ser preto de terreiro, não é? Então, a gente precisa, em alguma medida, naturalizar o ser de candomblé, e não é ser de candomblé, né? Porque trata-se de um ethos, não é? Quer dizer, pertencer a uma comunidade de terreiro de matriz civilizatória africana diz respeito a potencializar a sua existência ancestral, a sua existência que dialoga, não é, com a imaterialidade, com uma dimensão imaterial, e diz respeito à negação do epistemicídio. É disso que se trata. Portanto, é preciso que sejamos o terreiro, que sejamos o orixá, o vodum, o enquice. É preciso que sejamos mimetizados.
é preciso que haja uma simbiose entre nós e essa cultura, porque não é no sentido apartado de crer, não é exatamente uma religião. Primeiro, porque não há uma noção de que nós fomos desligados da nossa dimensão sagrada. Segundo, que tudo é sagrado, não existe profano, existe profanação, mas não existe essa dimensão profana, tudo é sagrado. Portanto, esse sentido, e está aqui num texto meu, esse sentido, não é, de religação por meio da renúncia e da entrega dos pecados e da culpa. Não, isso não faz sentido para nós, não é? Quer dizer, não é a nossa epistemologia, isso não faz sentido. É preciso que sejamos de terreiro, não é? Quer dizer, eu tenho clamado para que as pessoas sejam integralmente de terreiro, para que elas se pensem de terreiro e que, inclusive, antes de tomar qualquer decisão e de fazer qualquer coisa, que ela faça uma análise a partir da possibilidade de um diálogo com uma dimensão maior do que a nossa materialidade, não é? Essa desnaturalização, ela tem gerado uma miséria epistemológica, e mais do que uma miséria epistemológica, ela tem gerado uma miséria emocional, uma miséria em termos de saúde, uma miséria em termos de possibilidades de troca. E eu tenho pensado, não é, que a desnaturalização de ser, de axé, né, um gunzo, de atsé, evefon, essa desnaturalização, ela tem nos despotencializado, e ela tem despotencializado a nossa magia, não é? Nós temos magia, nós temos uma magia poderosa. O próprio fato de você se pensar para além da dimensão material, corpórea, física, orgânica, é magia, né? Quer dizer, você nega o apequenamento e nesse exato momento você se expande, não é? Então, nós precisamos começar a naturalizar e repotencializar a nossa magia preta ancestral. É importante que o façamos. É importante também que a gente retire a possibilidade dessa magia ser praticada apenas entre quatro paredes, como se ela estivesse confinada a uma igreja. Não, nós não temos uma igreja, não é? Nós temos um espaço de comunhão ancestral, um espaço em que nos reunimos, um espaço para a prática coletiva da magia. Mas isso não quer dizer que você não possa praticar magia individualmente, e é importante, sobretudo, se tiver alguém aqui me ouvindo que é de terreiro, é importante que a gente leve o terreiro para casa. É importante que a gente leve essa magia para casa, que a gente possa praticar, em alguma medida, guardadas as proporções, a magia dentro das nossas casas, que a gente leve a magia em nossos ocan, em nossos corações. Quer dizer, a gente precisa tirar a igreja de dentro do terreiro. Não faz sentido que a gente tenha um terreiro que reproduza valores civilizatórios ou valores anticivilizatórios, porque na verdade é disso que se trata. Portanto, nós precisamos retirar a igreja de dentro do terreiro. Nós precisamos parar de acreditar em pecado, em corpo sujo, em involução espiritual, em karma, que é um conceito muito empregado no espiritismo kardecista. Com todo o respeito, não estou dizendo que não faz sentido
faz sentido, mas só que não faz sentido para nós, não é? Quer dizer, nós não estamos sendo punidos, nós não estamos sendo açoitados pela força criadora e pelos nossos orixás para evoluirmos. Não é essa relação que se estabelece, não é? Quer dizer, entre o Jesus Cristo pregado na cruz e o Deus cristão, não é a relação que se estabelece entre nós de terreiro e os nossos orixás e a nossa força criadora, o Olodumare, e não é essa relação. Quer dizer, não faz sentido a gente participar de uma cultura e falar o idioma da cultura do nosso algoz. Não, quer dizer, você não pode praticar uma cultura e significar as suas coisas a partir... É desrespeitoso, eu considero desrespeitoso. Desrespeitoso no duplo sentido, desrespeitoso daqui para lá, não é? É muito desrespeitoso, não é? Quer dizer, as pessoas não querem mais pertencer a uma igreja, né? Todo mundo que tem um pouquinho mais de consciência, as pessoas, os negros e negras que escureceram, aqueles que adicionaram camadas de pretitude, dolorosamente camadas de pretitude à sua pele, não querem mais fazer parte de uma igreja. Não é? Se for para fazer parte de uma igreja, a gente vai para a igreja, não é? E também não quer fazer mais parte de um mercado capitalista, onde você precisa comprar magia. Não, a magia pode ser praticada, não é? Quer dizer, a partir dos rituais iniciáticos, não é? A partir da pertença, qualquer pessoa pode praticar magia. Não precisa ter um vendedor de magia, não é? Pode ser que precise ter um griot, um sábio, uma pessoa que potencialize a magia e que você precise estabelecer essa relação. Mas vejam, eu quero reiterar isso, não faz sentido você estar num país e insistir em significar a cultura desse país com a língua do colonizador, do epistemicida, do algoz, daquele que lhe açoitou, que açoitou seus ancestrais, que lhe escravizou. Não faz sentido. Nós precisamos naturalizar, não é? Quer dizer, as memórias existenciais de terreiro, precisamos naturalizar o ser de terreiro e precisamos, sobretudo, estabelecer uma relação de pertença, não é? Quer dizer, no capitalismo, não é? Quer dizer, a partir da cultura ocidental, pertencer significa ter posse. Mas não é disso que se trata. Pertencer é ingressar em uma família, porque nós somos de uma ética coletiva. Exatamente, André. Nós precisamos reoralizar, não é? Quer dizer, tornar esse território nosso novamente, não é? Quer dizer, nós precisamos fortalecer a reteriorização, né? Quer dizer, precisamos retomar esse território. É um trava-línguas, não é? Nós precisamos retomar esse território até para que a gente possa, em alguma medida, receber. Porque é muito importante para mim, não é? Quer dizer, não sei se vocês concordam, é muito importante para mim que nós sejamos 56,2% de negros. Não é? Quer dizer, não importa se pretos e pardos, mas é importante que nós sejamos 56,2% de negros. É preciso que os negros brasileiros sejam negros. Que eles não sejam metade brancos e metade negros, que eles não sejam mestiços. Nós precisamos de 56,2%, porque se nós formos 56,2% de negros, nós somos os dois. Aí a gente vai ter a tão sonhada, utópica Wakanda, não é? A grande questão é que esse jeito confuso
de compreender uma episteme de encruzilhada negra, preta, ancestral, tradicional, não tem nos ajudado, não é? E aí a gente precisa desse movimento de retomada territorial, não é? Alguém falou aqui, o Léo, sobre os terreiros que levam os seus iniciados à Igreja Católica. Veja bem, pai, ainda são vestígios do projeto humanista e do colonialismo, não é? Da colonização eurocêntrica cristã. São vestígios, não é? E a gente não pode condenar as pessoas. Eu de verdade não gosto de criminalizar o colonizado, não é? A gente sabe que descolonizar, uma prática decolonial, descolonizada, como queiram, ela dá muito trabalho, não é? Quer dizer, dá muito trabalho. E aí, quer dizer, a gente ainda utiliza termos colonizados, não é? Por exemplo, despachar Exu. Nós não despachamos Exu, não é? Quer dizer, nós o reverenciamos primeiro, nós lhe damos as primeiras honras, nós pedimos a sua proteção. Porque, mas não, a gente fala despachar, mas não é isso que quer dizer. Mas então o que quer dizer se na língua portuguesa despachar é tirar da frente, é jogar fora, é excluir, e você normalmente utiliza a palavra despachar no sentido disfórico, no sentido pejorativo. Não importa se na sua cabeça o sentido é outro, é só na sua cabeça, porque o sentido é colonizado. Portanto, nós não despachamos Exu, nós colocamos Exu no portão, nós lhe entregamos, com todo respeito e confiança, o portão, nós lhe honramos primeiro, nós cuidamos dele primeiro, nós o alimentamos primeiro, mas nós não o despachamos. Quem disse isso foram os brancos, e esse é um sentido colonizado, não é? Quer dizer, a gente não precisa aprender Yorubá, Quimbundo. Eu acho que a gente precisa menos aprender Yorubá, Quimbundo, e precisa mais descolonizar, de descolonização linguística. Não, John, sim, né, tem um sentido aí, sem dúvida. O cristianismo é parte, né, quer dizer, o sincretismo é parte, o senhor está certo, o sincretismo é parte do projeto colonial. Agora, o que a gente precisa entender, retomando um pouquinho essa ideia do sincretismo, é que, num primeiro momento, o sincretismo, ele se dá por meio de mecanismos de proteção, até para, veja, eu sou filho de uma Yalorixá, de uma mãe de santo, e praticante de magia preta, e eu fui batizado na Igreja Católica, não é? Eu fiz crisma. Então, é o poder colonial, não é? Quer dizer, é o poder colonial, em alguma medida, né? Quer dizer, a gente tem muitos resquícios de colonização, não é? Quer dizer, é sobre esses resquícios que eu estou aqui querendo, em alguma medida, convidando-os a pensar. Pensemos juntos. A ideia é essa, que nós pensemos juntos a partir de uma ética preta terapiax. E aí, né, quer dizer, também tem um sentido colonizado, aí eu vou pular para os sentidos do transe de descorporação, que é que a gente incorpora orixá, incorpora Vodum, incorpora Inquice. Não, nós não incorporamos. Nós não incorporamos porque esse termo não foi forjado para as nossas práticas, para as nossas cosmovivências, não é? Quer dizer, incorporação diz respeito a um tipo de prática espírita,
não é? Por meio da qual você tem um médium e esse médium incorpora um determinado espírito, não é? Quer dizer, esse termo ele nasce mais ligado ao espiritismo kardecista, não é? Depois ele de alguma maneira se espalha na prática umbandista e em alguma maneira nós também acabamos adotando. Mas não é isso, não é? A ponto de confundirmos os nossos iaôs, os nossos vodunse, muzenza, iniciados, iaô, não é? A ponto de confundi-los, que eles querem ter uma incorporação inconsciente, semiconsciente, consciente, quer dizer, que são significados ligados à incorporação. E não são significados ligados ao transe de incorporação. Não é? Quer dizer, primeiro, orixá nos habita e ele não é externo, portanto ele não incorpora. Não é? Quer dizer, orixá excorpora. Na verdade, não é só excorporação, mas é a partir da excorporação que nós o encontramos também na encruzilhada, no meio do caminho, e naquele meio do caminho você se soma, não é? A esses reis, rainhas, príncipes, princesas, pretos e pretas, negros e negras ancestrais, não é? A essa força da natureza. Orixá não é energia, ele produz energia, ele é maior que a energia, ele é anterior à energia, ele é produtor de energia, ele é também espírito ancestral, também o é, ele também é espírito da natureza. Quer dizer, não dá para pegar uma língua epistemicida e usada para a prática do epistemicídio e significar alguma coisa que precisa sobreviver a partir da negação do epistemicídio. Portanto, o trânsito de incorporação é um estado transitório, né? Quer dizer, um estado transitório em que os iniciados excorporam uma semente, não é, divina, ancestral, que lhe habita, não é? Então, é um transe porque é um estado transitório, não é? E em que você se expande, não é? Você se expande por meio do transe, não é? Quer dizer, porque nós não somos apenas uma dimensão material. Nós somos o ser, o crer, o fazer, o sentir, o existir, tudo isso junto. Nós somos tudo isso junto, nós não somos uma coisa só. Portanto, no momento do transe, nós nos repotencializamos e negamos a afirmação epistemicida de que nós somos apenas consumidores da natureza, de que nós não somos a natureza, de que nós não somos parte da natureza. Não, nós somos parte da natureza, nós somos Ará e Gungun, nós somos os nossos antepassados, nós somos o continente africano ancestral, o berço do mundo, nós somos reis e rainhas africanos, nós somos fogo, água, ar e terra, nós somos tudo isso. Não é? Quer dizer, e o transe de excorporação, ele quer justamente, em alguma medida, negar esse apequenamento, eu chamo de apequenamento epistemicida. E eu vou contar para vocês, quer dizer, o que me levou a esse raciocínio. Porque me incomodou muito ver uma mulher de Oxum no terreiro, durante o transe, se transformar numa rainha política, feiticeira, sedutora, mãe, cuidadora, rio, água, fluidez,
liquidez. Me incomodou muito ver uma mulher negra, tomada por Oxum e tendo se transformado em Oxum, e aí tendo sido reverenciada como Oxum, os cantos todos a ela. Ela não morreu, porque ninguém precisa morrer para excorporar. Nem poderia a partir de uma episteme do E, em que você se soma. Não é? Quer dizer, então, ninguém precisa morrer para excorporar. Mas precisa ter um sono leve, sim, precisa se entregar. Não é? Quer dizer, é preciso entregar-se a essa ancestralidade tão potente. E aí me incomodava muito essa mulher. Naquele momento eu vi uma rainha, e quando ela volta para casa, ela não leva a rainha junto com ela, ela deixa de ser a rainha. Por quê? Porque o racismo é devastador e tira a rainha dela. E aí ela volta apenas... ela volta... Não apenas, mas ela volta... Não volta com a rainha que lhe tomou. E ela deve voltar com a rainha que lhe tomou. E ela não volta à rainha que lhe tomou porque ela não se pensa naturalmente de terreiro, não é? E é preciso que ela leve a rainha para casa, que ela leve Oxum para casa, que ela seja rainha no terreiro, em casa, no trabalho, na rua, na briga, quando ela sentir ódio, quando ela sentir amor. É a rainha que lhe habita. Oxum é a rainha que lhe habita. Então, me causou muito... E isso tem a ver com o racismo e com a desnaturalização de poder ser de terreiro, como se você tivesse que, ao retornar para o Estado colonial epistemicida, você tem que retirar essa roupa. Mas isso não é uma roupa, né? Quer dizer, isso é quem você é. Se você foi chamado e se iniciou, quer dizer, não podemos tratar essas coisas como descartáveis, porque aí é adotar a lógica epistemicida. Então, eu sou Xangô. Eu não sou de Xangô, eu sou Xangô. Não é? Quer dizer, eu tenho um casamento de muitos anos com Xangô. Não é? Quer dizer, eu me esforço para honrá-lo e para me aproximar o máximo dele. É a minha natureza, é a minha magia. Ser Xangô é a minha magia preta, é o que me protege, o que me defende, o que me salva, o que me repotencializa, não é? Quer dizer, eu sou Xangô em transe, eu sou Xangô sem o transe de excorporação, eu sou Xangô em casa, no trabalho, na rua, transando, inclusive, eu sou Xangô, Xangô me habita, ele está em mim, eu o sou, ele é eu, nós somos. Não é? Quer dizer, precisamos parar de adotar uma lógica epistemicida, segregacionista, para que possamos pertencer integralmente a uma cultura enegrecida, escurecida. Eu sou Xangô, é Xangô que vos fala agora. Não é? Quer dizer, toda manhã eu peço a Exu que proteja as minhas palavras de modo a não desagradar Xangô. Xangô é meu amigo, é meu professor, é meu pai, é meu senhor, é meu amor, Xangô é tudo. Não é? Quer dizer, eu devo minha vida a Xangô, só ele poderá tirá-la quando ele decidir. Não é? Então, a gente precisa começar a entender, e mais que entender, a gente precisa praticar essa descolonização também linguística, essa descolonização também semântica, não é? Eu não tomo uma decisão sem consultar Exu, sem ouvir meus ancestrais e sem consultar Xangô. Eu não tomo uma decisão.
Porque eu não sou só eu sou eu sou expandido a outras dimensões com as quais eu preciso dialogar antes de decidir. Diferente da lógica capitalista, eu não vivo para satisfazer os meus desejos individuais, porque eu não sou indivíduo. Eu sou